Hoje o programa Negócios e Companhia tem um gosto, um sentimento especial. Eu estou aqui com duas pessoas que eu tenho a mais profunda admiração e que estão nessa 30ª edição do SIC. E somos 3 pessoas que participamos da primeira edição. E hoje o meu propósito é conversar, fazer um bate-papo com o Alejandro e com a Martinha, para que a gente reviva um pouco dessas 30 edições, dessa trajetória da Mercator, na verdade, né? O SIC é uma das feiras da Mercator e a gente está aqui para um bate-papo muito bacana. Martinha, obrigado pelo convite, Alejandro também. Porque a gente está acostumado. E principalmente a gente está acostumado a entrevistar, não a falar. O outro lado do balcão é sempre mais difícil. Mas, na verdade, assim, a gente somos 3 pessoas que trabalhamos juntos. Num pequeno grupo de pessoas que amamos o calçado. Eu sempre digo assim, Antes de que nada, eu sou sapateiro, porque meu cheiro o cheiro que se perdeu agora, porque agora são sintéticos, né? Mas eu me lembro do cheiro do couro, né? Que nos une, que nos faz essa formação. Mas eu quero te homenagear também, porque na tua pessoa eu quero homenagear a todas essas pessoas de origem germânica, né? Que assim como o Miller, que fazia parte dos 39, eu cheguei mais ou menos ali por perto, tá? Em 1824, né? E trouxe essa questão tão linda do calçado, né? Que nos une, que faz o DNA da gente e que não faz diferente de outros lugares, né? Então eu estava contando assim, o axé tem a ver com a Bahia, talvez a renda com os nordestinos, mas então o calçado com essa área, né? E por isso que é tão importante a SIC, essa questão principal da promoção. O que é uma feira de calçados, né? É uma vitrine. Eu brinco muito que é a Disney da gente, porque é muito importante que aquelas pessoas que trabalham na área da fabricação, né, que tem também, porque assim, isso aqui é uma grande cadeia, né, e a SIC, ela mostra toda a cadeia coreiro-calçadista, né, inclusive assim, hoje vem o presidente da FIMEC, né, que também tem a ver, porque tudo que é lançado na FIMEC é mostrado aqui, ou seja, as máquinas, seus componentes, mas o importante é que a grande vitrine do produto final está aqui, porque quando a FIMEC mostra a máquina, não mostra o produto, né? E aqui é o produto que tem a fivela, que tem a fabricação, e bom também saber, a SIC mostra todo esse trabalho, tá? Tão importante. É o resultado de toda essa cadeia. E que vieram com os imigrantes alemães e que por isso que tem que ser gramado. Gramado. A escolha desde o início, né? E uma boa escolha, né, dos sindicatos e do Frederico Pletz, que é o grande líder de tudo isso, tá? Mas que resgatou para o Rio Grande do Sul, né, essa questão tão importante da promoção do calçado que é feito aqui, que é feito em Franca. E pegando esse gancho para a Martinha, a Marta, ela é assessora de imprensa desde a primeira edição, ela vem de uma trajetória de jornalismo, trabalhou em veículos setorizados, trabalhou em grandes veículos também, como o Grupo Calda Júnior. Eu conheci a Marta quando eu ainda era foca do jornalismo. A Marta falou uma frase... Quando a gente recém começou... Acima de estagiário. Ainda não somos... É bom porque as pessoas não sabem. Eu não sabia o que era foca. E aí teve até um momento, né, Marta? Tu deve lembrar, a gente fala sobre isso, que eu estava já há bastante tempo trabalhando no jornal especializado, do qual eu tenho grande orgulho de ter trabalhado lá, o jornal exclusivo. A Martinha... agora aniversário. Isso, lançamentos vai completar, o grupo. O irmão, E eu tava assim, chateada, Marta, eu tô trabalhando tantos anos aqui no exclusivo, eu queria tanto trabalhar num jornal diário, fazer a matéria de alguém que foi morto, que é o que todo jornalista quer fazer, cobertura policial, investigativa. Eu não. Daí a Marta disse, Beth, fica, porque tu vai ser, eu te aconselho a tu ficar aqui, a tu trabalhar mais aqui, porque tu vai se especializar nisso e tu vai ter isso como diferencial. E isso marcou muito, e realmente eu não fui, eu ia descer naquele dia que eu conversei com ela, eu ia descer lá na redação do NH,
onde o Aurélio era o diretor na época, ia pedir uma vaga Na lá. Frederico Link. Aham, sim, Exatamente, exatamente. Eu lembro enfim, dessa história da Beth, que eu cheguei no exclusivo, eu estava grávida do meu segundo Isso, filho. e ela não sabia, estava comendo torta, porque ela estava com vontade de doce. Eu nunca vou esquecer. Depois fala que eu que sou fofoqueira. Mas enfim, eu tinha saído dos veículos da Caldas Júnior, né? E em determinado momento da minha carreira, eu fiquei pensando assim, eu saí, trabalhava na Rádio Guaíba, da época do Correio do Povo, e fazia polícia, e de repente eu me dei conta, assim, andando de carro, dirigindo um carro, pô, mas eu vivo numa região de calçados, né? Tem toda uma história aqui e eu tô completamente à parte dela. E aí, aquilo, sabe, caiu uma ficha. E a partir dali, eu comecei a me interessar pelo setor, levar o setor para Caldas Júnior na época. E logo em seguida, eu viajei, enfim, meu marido era engenheiro de Minas, depois se transformou em engenheiro de segurança. A gente foi para a área do carvão em Santa Catarina e eu fiquei 2, 3 anos afastada. Na volta, o Correio me chama, a Raquel Guimarães estava trabalhando no Correio naquela época, o Correio me chama para retornar. E eu disse, não, o exclusivo me ofereceu uma vaga, eu fui para o exclusivo. Porque eu achei que eu tinha que resgatar um pouco dessa coisa do calçado. E aí encontro a Beth, uma foca, sentada na minha frente, não, sabe, dizia as coisas mais absurdas, como eu devia ter dito na época que eu era foca, né? Enfim, mas querida, e a gente foi amiga, enfim, aconteceu todas essas histórias. E é verdade, assim, e essa história que eu ia começar. Antes de resgatar o SIC, eu acho que a gente tinha que resgatar a nossa amizade. E eu comecei como assessora de imprensa e eu tive o Alejandro como parceiro. Né? Então eu tenho assim, essa parceria do Alejandro e da Beth, é extremamente profissional, a gente começou através do nosso trabalho e se mantém até hoje, né? Muita gente acha que, não sei o que, é bom, mas a gente é muito amigo há muito tempo, né? E eu estou muito feliz, Beth, que o seu programa está sendo feito aqui. Eu acho que a Beth, assim, todo mundo tem a sua época de apogeu, que é legal. Eu acho que a Beth está vivendo a época dela, ela está colhendo os frutos de que ela plantou até agora. Eu curto muito as coisas da Beth, estou me contando. O marido da Beth eu conheço quando eu era namorado. Né? Sim, era namorado. E o João, o marido da Beth, conhece o meu João. Nos encontramos num evento em São Leopoldo, se abraçaram, depois de 80 anos. Muitos anos, enfim. Tem um carinho que ficou independente da quantidade do tempo. Porque a qualidade do tempo que a gente viveu e vive é muito importante. É muito importante. Eu quero te dizer que também eu acho Tão bonito que a gente esteja falando na Vale TV. Isso mesmo. A gente está falando todas as intimidades, tá? Só porque a gente está na Vale TV. Porque quando a gente fala assim, por exemplo, tu na Rádio Gaúcha, né? Todo mundo deve lembrar de ti ainda da Rádio Gaúcha. Vale dos Sinos, Marta. Isso aí, isso mesmo. Ontem aqui, muita gente lembrou isso. É incrível a marca, como a gente marca. Eu quero aproveitar para mandar um beijo para Raquel Guimarães, porque, assim, vocês sabem que eu entrei na televisão, né, graças a Raquel Guimarães. Do Câmara e é tão importante que, assim, saudar a Raquel, porque nesse mundo hoje tão competitivo, de um querer passar a perna no outro, coisa e tal, a Raquel me sugeriu, né, para o Câmara 2. E o Câmara 2 do Clóvis Duarte, né, que fez coisa e tal. E eu tinha sonhado de trabalhar com o Clóvis. Mas eu, assim, a Raquel era amiga da minha mãe, não era minha amiga. Porque a Raquel, assim, ela enxergava no Alejandro, na época, é uma pessoa muito diferente dela, né? E então a gente, eu tinha uma boutique masculina, né, do Paulo Roberto Falcão na época, então eu não tinha muito contato, até porque eu trabalhava como um cão, né, então não dava nem para pensar. E ela sugeriu, né, para o Clóvis Duarte, e aí eu digo assim, mas... porque até o Clóvis, né, ele queria uma pessoa, só que não tinha lugar para 2 pessoas para falar de Novo Hamburgo, né? Então ela foi falar de Novo Hamburgo e eu fui falar de São Leopoldo, né?
depois ela se deu por conta que eu tinha mais a cara do câmera 2 do que, que ela mesma. Né? E, então, assim, para tu ver a grandeza das pessoas, exatamente. Da pessoa. A Beth propôs aqui a gente relembrar o Isso, SIC, né? Vamos lá, vamos relembrar. Sim, às vezes a gente abstrai a pauta. Então, enfim, eu quero contar para vocês assim como tudo começou. Quer dizer, eu tenho um pouco dessa memória, né? A maior memória, obviamente, é do Fred. Mas eu conheci o Fred na FENAC, eu era repórter da Rádio Gaúcha, do Correio do Povo, da Rádio Guaíba e depois da Rádio Gaúcha. E eu conheci o Fred também como repórter do Exclusivo. Exatamente, que eu trabalhava na FENAC. Ele era a pessoa que montava o sistema. Fazia comercialização. Ele fazia comercialização, exatamente. E também a montagem com a Mara. E aí, o que aconteceu na história toda? Um dia o Fred entra dentro do escritório do Silvio Silva, que hoje está na Record, e que era da RBS, para me convidar para para ser assessora de imprensa dele numa feira que ele estava montando com outras pessoas, uma feira de calçados. Eu conheci o Fred, óbvio, sou de Novo Hamburgo, sei da família, da tradição dos pletes na cidade. Enfim, conheci o Fred como é que eu vou dizer, da FENAC, decidi aceitar. E assim foi. Então, assim, foi lá dentro, eu não sabia quanto eu ia ganhar, eu não sabia como que eu ia trabalhar. Exatamente. Porque eu tenho uma peculiaridade na minha vida, que eu sempre trabalhei em veículo de comunicação e em assessoria de imprensa. Eu sempre tive essas duas estradas caminhando juntas, sempre. Nunca conflitou, eu sempre soube lugar de uma e lugar de outra. E isso foi, para a minha carreira como jornalista, foi fundamental. Enfim, cheguei nessa sala, a gente está aqui, para quem não está sabendo, a gente está dentro da sala VIP do seu Frederico Plete, aqui nos pavilhões do Serra Parque, muito legal. Ele não chegou ainda, ele está chegando, o trânsito está imenso para chegar até aqui. E eu quero pedir para os câmeras dizer que nós estamos na frente de um painel que está retratando todas as propagandas, as campanhas do SIC desde o início, são 30 campanhas, né? Por que são 30 edições? Porque nos primeiros anos eram 2 edições do SIC por ano e depois passou a ser uma só. Então, foi nessa sala que tudo começou. Isso mesmo. É isso aí, Beth. E o mais bacana disso que eu quero dizer para vocês, que conhecem o Fredão, que andam na rua e que encontram o Fred. O Fred é o melhor cliente que uma assessoria de imprensa pode ter. O Fred nunca, jamais pediu para eu não barrar alguém, fazer alguma coisa, ou me cobrou. Ele só dizia assim, Marta, eu tenho um sonho, vamos fazer isso? Vamos. Pessoal, eu quero só dizer para vocês, assim que ontem que a gente teve aquela festa, foi linda, maravilhosa. A nossa coletiva de imprensa foi memorável ontem. Eu consegui, é muito bacana para um profissional poder homenagear os seus amigos, os seus colegas. Eu consegui fazer isso ontem, eu acho que foi muito legal. Eu queria eu não homenageei a Cota, que estava ali na minha frente, porque eu pensei assim, ela não é jornalista, tu entendeu? Sim. E aí eu pensei, mas fui lá depois pedir desculpa para ela, porque a Cota estava comigo da CI em todo o tempo, né? Então, foi ontem um momento muito bacana, até vou botar depois no meu Instagram algumas coisas, quis homenagear a Rita Lee, que morreu há pouco tempo, que eu acho que a gente é um pouco irreverente, como a Rita Lee foi, né? A nossa geração, né? Nossa, a gente é um pouco irreverente, nós somos pessoas alegres, querido, o Fred Plete adentrando aqui agora a sala aqui, a sala dele mesmo. Então, eu quero dizer isso para vocês. Então, ele foi uma pessoa, estava falando exatamente dele, um bom, como é que eu vou dizer, entrevistar cliente. Porque ele foi um cara e a gente fez coisas memoráveis. Era essa a pergunta que eu queria fazer para vocês dois. Nessas 30 edições, assim, ó, tem muita história para contar. Muita. E aí, tu falou dessa palavra memoráveis. Então, Marta, o que são esses momentos para ti? Memoráveis. Então, vou dizer. Uma das coisas memoráveis é que o sonho do Fred era fazer uma feira em solo do calçado. Tá? Que trouxesse, isso que o Alejandro falou no início, trouxesse para o Rio Grande do Sul toda a força do calçado, porque como ele trabalhava na FENAC, ele sabia que tinha força, né? Ele trabalhava anteriormente, e ele queria trazer para cá, ele queria resgatar isso, tá?
e tinha as feiras grandes em São Paulo. Ele conseguiu fazer como é que eu vou dizer, uma negociação que transforma... Uma costura, né? Exatamente. E a gente começou e a feira começou. As primeiras edições do SIC foram grandes, pro tamanho da ideia do SIC, foram boas. E, pessoal, a gente fazia desfile com as principais atrizes e atores da Rede Globo de televisão. Nós fazíamos na rua coberta de gramado. Eu participei desses desfiles incríveis. Maravilhosos. Teve eu lembro, estava escorregadio. Exato. A gente ficava olhando, meu Deus, vai dar tudo certo, porque o palco era muito escorregadio, as modelos com aqueles saltos, meu Deus do céu, foi, olha... Maravilhoso. Muito incrível. O Fred sempre disse que a Mercator, enfim, o SIC não poderia ditar a moda, era necessário marcas, né, que fizessem isso. Então, a gente teve desfile do Cravo e Canela, da primeira edição, junto com o nosso amigo César Oliveira, o César Oliveira. A gente teve desfile da Banipel, da minha antiga cliente, a Neiva Schmidt, que já não está mais entre nós, infelizmente. E a gente teve desfile da Kilder, a gente teve milhares de desfiles. Então, vocês não queiram saber, a gente movimentava Gramado, a imprensa gaúcha, de uma maneira fantástica. Nós íamos, assim, em todos os programas, porque não tinha as redes sociais não existiam, a comunicação era outra. Um dia a gente até pode fazer um programa de como era a comunicação. A gente tem um telex aqui, né, para mostrar como é que a gente como é que a gente fazia. Então, eu só quero dizer mais uma coisa memorável que eu acho que aconteceu no SIC e é fantástico. Acho que tem mais duas coisas que eu acho que é fundamental. A primeira, então, foram os desfiles, o início. E aí, logo, acho que a quinta edição, o SIC começou a dar uma patinada. Porque ele tinha uma característica de feira regional, ele tinha uma característica de ser depois a Coromoda e depois a Francal. Foi uma crise de identidade. E o Fred teve amigos, teve a visão de ir no sindicato de Três Coroas, sentar com os caras, negociar, e houve fechado uma parceria inédita no Brasil, e não sei se no mundo tem outra, mas no Brasil não existe uma parceria tão bacana firmada entre uma promotora e um sindicato, né? E o sindicato não é dono da feira, o sindicato é parceiro da feira, né? Então, isso ali eu acho que mudou os rumos do SIC, mudou os rumos da minha empresa, mudou os rumos da empresa de muita gente, né? Foi firmada essa parceria lá, muito bacana, muito legal. E aí mudou, daí teve um SIC, aí a partir dali começou a 0 Grau, e a Mercato começou a crescer, começou a encorpar. E a outra coisa que eu quero destacar do SIC é que a entrada da Roberta Plett, sabe? A entrada da filha do Fred. O Fred está fazendo a sucessão, que é uma coisa muito difícil. Muito difícil. As empresas grandes, setor, né? As empresas grandes, elas contratam assessorias e consultorias do mundo inteiro para vir para as suas empresas fazer a sucessão. A Mercato está fazendo isso de uma maneira leve. E o mais bonito de tudo é que eu jamais vi a Beta dizer uma palavra criticando o pai dela, tu entendeu? Eles brigam muito, 4 paredes, os dois, mas que ninguém sabe. Mas nunca vi a Beta sempre diz: meu pai é o cara, eu sigo ele, e é verdade. O respeito que ela tem pelo pai dela deixa eu só terminar essa coisa da equipe. E além disso, o Fred conseguiu com isso, e a sucessão ainda não foi consumada. O Fred ainda está aqui, é o responsável. Ele é o grande líder. Ele é o grande líder, e a Beta está por detrás dele, sabe? Hoje eu dava assessoria só pro Fred, hoje eu dou pro Fred, pra Beta, e me sinto assim uma pessoa privilegiada, até um privilégio. Eu até me emociono, né? A Beta é uma menina, eu já uma pessoa lá da terceira idade, idosa, já entrei nos 60, né? E deu. Mas então, eu acho isso, e a formação da Mercato bem pequenininha, uma empresa enxuta. Pessoal, vocês não têm ideia, acho que não tem 10 pessoas no mercado para fazer esse monstro dessa feira aqui. Então, eu acho isso uma coisa marcante. E deu para mim. Pode falar, Beta. Meu Deus do céu, eu não acredito que já faltam bem 4 minutos. Sim. Então, a mesma pergunta para Marta, faço para ti. As tuas memórias, o que te mais impactou nessas 30 edições? Não precisa ser só do SIC, mas de repente nesse trabalho que tu vem fazendo junto à Mercator, né? Na verdade, assim, eu particularmente acho que
temos que mostrar o que a SIC trouxe para todos nós. A ideia de voltar a ter no Rio Grande do Sul uma feira de promoção, trazer também uma lista de estrangeiros para Gramado que não conheciam Gramado, trazer também a parte profissional para esse parque de exposições chamado Serra Parque, que teve também uma mudança, porque a razão social, as famílias, houve uma mudança nesse meio tempo, só que não era um pavilhão profissional. O que é um pavilhão profissional? Era um pavilhão jogado aqui no meio do mato, tá? O Frederico, pela sua experiência, pela sua expertise, que a FENAC trouxe para todas as feiras, porque vale lembrar que a FENAC é a mãe de todas as feiras. De todas as feiras. Então, o Frederico, que é um filho da FENAC, trouxe sua expertise para cá, e vale que ele profissionalizou. O estacionamento hoje está capacitado. Esse pavilhão, porque também teve uma mudança climática, trouxe que a Mercator trouxe o ar-condicionado e deixou um pavilhão internacional, não só para as feiras da SIC e da Zero Grau, como para todas. Na verdade, Alejandro, desculpa te interromper por causa do tempo. Sim, claro. Mas assim, somando o que tu queres dizer, a Marta até pode me ajudar com as palavras corretas. Na verdade, a Mercator está deixando um legado aqui, nessa região. É o legado. Só para encerrar, porque eu também tenho um compromisso. Eu só quero te colocar, tá? Eu também tenho que trabalhar. Não. Senão vocês falam e não deixam falar. E aí eu falo um minuto só. Esse aqui é o trio, ó. Não, eu só quero, assim, ó, eu só quero dizer uma coisa, porque é bom ouvir também. Então, é muito bom ouvir uma pessoa que fala pouco, como a Marta. Porque a Marta, por ser assessora de imprensa, passa as informações e deixa os jornalistas trabalhar à vontade. Mas é muito bom viver esse momento aqui, né? É bom também saber que a Mercator deixa um legado importantíssimo para um setor que não morreu, não perdemos para a China, que está muito vitorioso, com coleções lindas, com estilistas, com moda brasileira, e queremos saudar também uma importante chegada como a Havaianas, que demorou 30 edições para chegar, mas chega num momento fantástico, onde a SIC se firma e confirma que é a grande feira brasileira. E com isso se espera uma grande Zero Grau, né? Com grandes notícias que eu quero dizer, que se me permite, no próxima semana, na minha página do Jornal NH, eu trago notícias do que já vai acontecer. Né? E é importante saber que se fizeram bons negócios, vai ter boa produção e o trabalho é digno para todos nós, para os câmeras que estão ali, para você que está nos vendo e para milhares de pessoas que vão poder trabalhar e produzir, né, através do resultado de uma feira profissional, mas com muito coração, que a Mercator deixou para nós. Um grande abraço. Gente, eu tô muito triste por Não esse tem mais tempo. programa Por favor, diretora. Então, assim, ó, meu muito obrigado, Marta, Alejandro, por toda essa Beijo. trajetória. Beijo, Teremos Beth, muitas histórias obrigada. para contar. Tchau. Beijo pra Simone, beijo Beijo. pro Rodrigão. Tchau.